Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui, chegar no nosso café, no dia da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, Vasco e Mirassol, desfalques no nosso time, reforço apresentado, reforços a caminho, quem é que está mais perto? Venda do potencial construtivo, venda da SAF, tudo isso e muito mais agora, então já arrebenta o dedo no like aí, se tiver a função hype, hypa o vídeo porque ajuda demais o canal para que outros vascaínos consigam também conhecer o nosso trabalho. Comenta quanto é que vai ser o jogo e, se é novo, se inscreve no nosso canal. Direto e reto ao primeiro assunto aqui do nosso café. No embarque da delegação para São Paulo, para o jogo com o Mirassol, o presidente Pedrinho atendeu a galera da imprensa que estava por lá, alguns canais, como do meu amigo Rodrigo Crevellari, do podcast Cruz Maltino, o Pod Cruz Maltino. Fera, faz um trabalho fantástico, pediu autorização, parceiro, estava voltando do aeroporto com um grande Amadeu também. Estamos juntos! E aqui no nosso canal, todos são super bem-vindos. Se liga no que disse o Pedrinho sobre duas negociações importantíssimas que vão qualificar demais o nosso elenco. Tinha uma expectativa muito em cima do Cuiabano, que está sendo noticiado tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e também o Spinelli agora. Existe esse tipo de negociação? O Vasco está indo atrás desses dois jogadores? Existe, a gente sabe que a janela europeia fecha antes, então tem todo um processo mais rápido e acelerado, só que sempre com a responsabilidade financeira, que é um dos pilares, obviamente, da minha gestão. O início da gestão, ela teve um cuidado muito grande, né? Porque era um período onde a gente entrou com caixa zero, por isso até o motivo da recuperação judicial, e dentro do processo de recuperação judicial a gente consegue gerar fluxo de caixa e consegue fazer movimentos melhores no mercado, e agora é um processo diferente do início da gestão. Contratações melhores, a gente vai subindo um pouquinho a prateleira, mas ainda a gente consegue visar um pouquinho as oportunidades, sempre com opção de compra, muitas vezes não com a obrigação, porque a gente trabalha sempre com o ordinário, não com o extraordinário, a gente não conta com o que a gente pode ganhar, e sim com o que a gente vai ter em caixa, para não correr nenhum risco de descumprimento até dos processos estabelecidos pelo juiz dentro do plano de recuperação judicial. Mas a gente tem ido bem no mercado, é lógico que os jogadores que chegam com um grande potencial, mas depende muito do que vai acontecer aqui. Algumas contratações dão certo, outras não. Isso depende muito da adaptação, do rendimento. Mas são jogadores que são jogadores já carimbados, né? O Henrique trouxe é um jogador de muito potencial, que a gente já, desde o ano passado, a gente já foi atrás, mas com uma proposta abaixo, porque a gente queria, mas ia dentro das nossas possibilidades. Dessa vez a gente foi um pouco mais agressivo, obviamente respaldado por uma questão orçamentária. E deu tudo certo. O Brenner também é um jogador que já tem assim uma história marcada, assim, não é um teste, né? Um jogador que é uma aposta, um jogador já que tem um mercado forte já dentro do Brasil e na Europa, então são jogadores importantes que chegam para ajudar. Dentro de uma razoabilidade, de um orçamento definido, o Vasco avançou na negociação, principalmente com o Spinelli. Essa negociação lá atrás foi trazida com exclusividade, aqui não tem essa, a gente traz nome sim. Atenção, Vascaínos foi quem trouxe pela primeira vez esse nome, que avançou demais. Ontem, inclusive, meu amigo Yuri Rodrigues, do Vasco Versus, que mandou essa figurinha aqui, ó, do Cláudio Spinelli. Essa ficha é boa, eu gostei, os números estão bons aí, curtiu? Você tinha visto na nossa thumb, né? A mãe do Spinelli curtiu esse vídeo aqui, ó, que ele botou numa outra rede social, o Vasco Verso também faz um trabalho fantástico, e o Yuri com o IA. Então assim, gente, sinais. Eu vi que o Emerson Rocha publicou algo que a esposa do Spinelli já está seguindo o Vasco. São sinais. Hoje em dia, alguns sinais vão indicando o que vem por aí. Cláudio Spinelli, acho um grande reforço, um atacante argentino com dupla nacionalidade, também tem a nacionalidade italiana, 29 anos, que no ano passado participou de 30 gols do Independente Del Valle, sendo que ele fez 28 e deu 2 assistências. É um jogador que sabe jogar dentro da área, sabe sair da área. O Vasco fica cada vez mais forte com um elenco para que o Diniz olhe para o banco e tenha muitas opções. Eu acho que a qualificação do elenco nessa janela, para mim, é uma das melhores, se Cuiabano fechar e o Spinelli, que está mais próximo, também fechar. O Vasco mandou uma proposta, o Independente Del Valle negou e tal, faz parte do jogo, né? A negociação nunca é num primeiro momento. Olha quem está aqui comigo. Toda vez que eu venho passar a temporada nos Estados Unidos, calma, Pepper, tem sempre aqui um companheiro ou um companheiro. Agora é a Pepper, né? A novinha da casa, a irmã do Steve, né? A Pepper que falou que é Vascão também. Vamos comemorar muito. Sim, com o papai Fernando Neto, com a mamãe Aline Braga. Tá bom. E o Steve? Coisa linda, gostei. Então vai lá,
Vai ficar me lambendo aqui, eu não faço mais um vídeo. Pronto, a Pepper também tá com a gente aqui no nosso canal, curtindo o Fanático Vascaíno. Então falava sobre Spinelli. Acho uma grande contratação, mais novo do que o Verratti, homem-gol como era o Verratti, argentino como é o Verratti. Cara, vai ser um golaço. Aliás, essa janela tá muito interessante, né? Apresentamos ontem Marino, porque não é mais Marino Inestrosa, é Marino só. É o nome dele, mas ele quer ser chamado assim, então tá aqui, ó. Pum, pintou Marino no seu café. Jogador rápido que vem para ser titular também. Não foi relacionado para o jogo de hoje, né? Não deu tempo, tá na parte física, ainda tem que ajustar. Não sei se contra o Madureira segunda-feira, que é o dia que eu volto a narrar, pode ser um combinado nosso, não quero revelar, que ele fica à disposição do técnico Fernando Diniz como opção no banco, assim como o Brenner, que vai ser apresentado também, mas já foi anunciado. Aliás, as duas figurinhas estão aqui, ó, uma aqui em cima, outra embaixo, dos dois novos reforços. Gostei, hein? A arte bacana demais do Yuri Rodrigues. Grande abraço do Vasco Verso. Sigam o Vasco Verso em todas as redes sociais. O moleque faz um trabalho fantástico. Então, assim, acho que o Vasco vai qualificando muito bem nessa janela o seu elenco, né? Algumas saídas aconteceram, Esforça, Jean Davi, Maurício Lemos, só aí falei 3 estrangeiros, né? Para abrir vaga. O Lucas Oliveira foi embora também. Enfim, o Vasco vai buscando, o Garré foi emprestado, Maxime foi embora, foi vendido, o Vasco vai buscando qualificar o seu elenco. E entendo que com essas chegadas é uma janela de alto nível para as condições financeiras do Vasco, como disse o presidente Pedrinho, que disse mais na entrevista para o Rodrigo, do Pod Cruz Maltino. Aliás, estou deixando o link na descrição do nosso vídeo aqui também, para que você possa clicar e acompanhar na íntegra o papo. Falou sobre SAF, falou sobre potencial construtivo. Vou falar sobre potencial construtivo aqui para complementar, se você assistiu o vídeo lá, quando ele diz que o Vasco fez tudo o que podia, agora está nas mãos do comprador do potencial construtivo se entender com o vendedor do terreno. E aí que está o X da questão, e eu vou explicar por quê. Porque a família que detém o terreno na Barra da Tijuca ainda não entrou no entendimento total. Há uma divergência, o comprador está disposto a comprar realmente numa área nobre da Barra da Tijuca, uma área ampla, obviamente, mas há algumas divergências que devem ser resolvidas nos próximos dias, aí o Vasco ter o potencial construtivo na sua maior parte ou quase totalidade, esse potencial vendido para esse investidor. Bom, falar sobre o time para hoje, Paulo Henrique não viajou com problema, ficou tratando no DESP, né, que é o Departamento de Saúde e Performance, os 2 novos reforços não foram relacionados, o Martino Inestrosa, o Martino só como ele quer ser chamado, e também o Brenner. Né? Então o time vai ser Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton, Barros, Thiago e Coutinho, na frente Andrés, GB e Nuno. Essa é a tendência de time para hoje, para enfrentar o Mirassol, que não perdeu em casa no ano passado. Para fechar com você, Pedrinho também falou, e nessa entrevista que está aqui no link na descrição, ao grande Rodrigo Crevellari, do Pod Cruz Maltino, continua a negociação com o Marco Lamacchia, que está mais avançada, e ele, claro, já disse isso aqui na entrevista exclusiva para mim há mais de 1 ano e meio, ele quer vender e essa negociação é que está mais avançada. Com o investidor, tudo potencializa no Vasco, né? Tudo acelera. Ser um investidor vai dentro de um passo a passo de uma responsabilidade. Como essas aquisições, algumas já em definitivo, outras com opções de compra mais à frente, e o Vasco exerceu essa do Andrés Gomes, vai exercer do Cuesta, do Robert Renan, então aos poucos a casa vai ficando em ordem, né? Só para não deixar passar em branco, ontem Gilmar Ferreira fez uma retificação da informação que ele apurou, e aí eu trago também, o Valdir não recebeu a totalidade à vista, mas já vai receber o valor total e de forma parcelada, já houve o acordo homologado, inclusive, pela Justiça. Fechado? Acho que era isso tudo. Olha, hoje eu estou voltando para o Brasil, se Deus quiser, amanhã já estou em casa, mas não sei se vou conseguir fazer um café vascaíno como você está acostumado. Talvez eu faça um cafezinho diferente, né? Porque eu estarei em trânsito, mas vamos tentar produzir para amanhã. E hoje ficar na torcida. Narração, eu volto a fazer segunda-feira diante do Madureira. Fevereiro a gente vai com o pé na porta, pé embaixo, como você merece, daquele jeito. Tá com saudade? Então escreve aqui, saudade da transmissão, Azevedo. Grande abraço e até amanhã.